Olá, olá, minhas queridas amigas, meus queridos amigos, votos de paz, de bem, que Jesus e os amigos da espiritualidade possam nos abençoar e se manter entre nós. É sempre uma grande alegria me dirigir a cada um de vocês, ouvintes, internautas, parceiros da Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, que ajuda diariamente a construir um mundo melhor. Dando sequência ao nosso programa semanal, é o Encontro de Jesus. Na semana passada, nós começamos um pequeno projeto de falar dos princípios espíritas. Iniciamos por Deus, que é Deus, e hoje a gente quer abordar a imortalidade da alma. Porque a nossa crença espírita se fundamenta no princípio de que a alma é imortal. Nós existimos antes do nosso nascimento físico e continuaremos a existir depois da nossa morte orgânica. Me lembro das saudosas palavras de Francisco Cândido Xavier quando lhe perguntaram: Chico, se você pudesse deixar numa frase uma mensagem aos espíritas para que os espíritas nunca se esquecessem e tivessem uma mensagem para guardar para a posteridade, que frase seria essa? E Chico respondeu: a alma é imortal. E por que, Chico? Porque quando a gente reflete na imortalidade da alma, de que nós continuaremos a existir depois da morte orgânica, de que nós vamos nos reencontrar com os nossos entes queridos, o resto a gente estuda, a gente aprende. Mas a gente já conseguiu detectar a crença principal da doutrina espírita. Então hoje eu quero falar sobre imortalidade da alma, trazendo inicialmente algumas considerações do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 4, quando no item 23, o insigne Allan Kardec ele trabalha de uma forma professoral. E eu diria que ele mastiga para cada um de nós quais seriam as possibilidades de cada um de nós após o fenômeno da desencarnação. E ele traz que a primeira alternativa seria o nada. Nós voltarmos ao nada. Existe até um brocardo popular que diz: do pó eu vim, para o pó eu voltarei. Só que Allan Kardec refuta essa doutrina do nada, porque é a doutrina dos materialistas. E por quê? Porque a gente sabe que não é assim que ocorre. Se a gente vivesse apenas uma vida, isso chancelaria os nossos abusos, os nossos equívocos, porque nós, muitas vezes, acabaríamos não sendo responsáveis por aquilo que nós fizemos. Nós sabemos de que muito do que foram as nossas plantações, a gente colhe nas vidas sucessivas. E o nada ainda aniquilaria as afeições, porque se a minha mãe morrer e voltar para o nada, como fica o meu amor? Como fica a minha saudade? Como ficam os laços de família? Então a doutrina espírita refuta a doutrina do nada. A segunda opção que é trabalhada por Allan Kardec é a opção do panteísmo. E o que é o panteísmo? Pan quer dizer o todo, universalidade. Teísmo remonta a Deus. É uma doutrina que diz que nós somos individualidade quando estamos encarnados. Depois de desencarnar, a gente volta para o todo. Eu vou tentar explicar isso de uma forma mais simples. É como se nós fôssemos gotas de um oceano, que quando a gente nasce, a gente é individual, a gota, mas quando a gente desencarna, a gente volta para o oceano e perde a nossa individualidade. Volta a ser um todo com Deus. A doutrina espírita refuta o panteísmo. Por quê? Nós somos espíritos criados simples e ignorantes e que caminhamos para a plenitude. Eu, Rafael, continuarei a existir na minha individualidade. É bem certo que não terei mais o nome de Rafael, mas continuarei com os meus acertos, com os meus débitos, visando as vidas que se sucedem. Eu não voltarei para um todo, eu continuarei uma inteligência individual, carregando na minha mochila, se assim posso dizer, tudo que já construí e também destruí, visando a retificação. A terceira doutrina, a terceira possibilidade, seria a fixação das penas de uma forma fixa. Essa é a doutrina da igreja. Porque o que dizem as igrejas?
Bom, vou trabalhar com a Igreja Católica. Ela diz que depois de nós desencarnarmos, há sim a imortalidade da alma, mas que há uma fixação das penas, porque se eu trabalhei no bem, se eu agir conforme a vontade de Deus, eu lograrei um estado de céu, que para a Igreja ainda hoje é um estado circunscrito, é um lugar, ou poderei ir para um outro lugar chamado inferno, que é um lugar onde eu terei que pagar os meus débitos, as minhas penas. Já a Igreja Protestante trabalha de uma outra forma, porque ela trabalha com a parousia, o retorno de Jesus, de forma que Jesus vai julgar no final dos tempos os vivos e os mortos. Então aqueles que desencarnam prosseguem sim na sua individualidade, mas ficarão adormecidos até que Jesus venha julgar os vivos, julgar os mortos. Aqueles que forem bons acompanharão Jesus para esse céu. E aqueles que não forem bons serão relegados a um lugar de sofrimento, que usualmente nós chamamos inferno. A doutrina espírita também refuta esse tipo de consideração. Por quê? Porque Deus nos ama. Porque Deus nos dá a possibilidade do soerguimento. Deus não nos pune, Deus nos educa. Quando a gente pensa no amor de Deus, isso é uma pedagogia, não é uma limitação. De sorte que, se eu hoje, Rafael, me equivocar, Deus me estende as mãos e me oferece novas possibilidades para que eu possa me reajustar. Essa é a lei da imortalidade conjugada com a lei da reencarnação, porque eu terei outras oportunidades de renascer, reviver, retificar os meus caminhos, construir novas veredas. Que seria do amor de minha mãe para comigo, por exemplo, se ela morresse e fosse para o céu e eu fosse para o inferno? Será que ela seria feliz? Será que o amor de Deus trabalha dessa forma, separando as pessoas? Já nos dizia Jesus que Deus é mais do que um pai da terra, porque o próprio pai da terra não dá uma pedra quando um filho pede um pão, nem dá uma serpente quando um filho pede um peixe. Que dirá o Pai do céu, que é todo misericórdia? Então essa fixação das penas, de uma certa forma, limitaria o amor de Deus. Mas como o amor de Deus é soberano, a nós é concedida novas oportunidades de nos soerguer. E a quarta possibilidade, após nós desencarnarmos, esta sim é a possibilidade albergada pela doutrina espírita, porque nos diz, nós somos imortais. E após a nossa desencarnação, a gente vai para um estágio chamado erraticidade, para que a gente possa pensar nos nossos débitos, reavaliar as nossas vidas, principalmente a última que nós vivemos, visando uma nova reencarnação de reajuste, de crescimento, de aprendizado. De sorte que Deus é tão bom que aquele que errou, ele não manda para o inferno. Ele não manda para um ser diabólico. E eu tinha tanto medo desse diabo. Esse diabo não existe. Esse diabo é a presença do mal em determinados espíritos, mas todo mal é transitório, é temporário, porque nós vamos crescer, evoluir. Então diz a doutrina espírita, a gente vai para o plano espiritual num período chamado erraticidade, que medeia uma encarnação e outra, e quando a gente reencarna sucessivamente, a gente vai se depurando e nos aproximando do amor de Deus. Vejam, a vida material não é a vida verdadeira. A vida verdadeira é a vida espiritual. A gente passa pela vida material para poder aprender, crescer. Assim como uma criança vai para o colégio, um jovem vai para a faculdade. Então, imortalidade é a grande dádiva da doutrina espírita para cada um de nós. Por isso, Chico dizia, se eu tivesse que deixar alguma coisa, eu deixaria que os espíritas, que os cristãos se deem conta que somos imortais. Há no Evangelho de João, no capítulo 3, um diálogo de Jesus com um doutor da lei, de nome Nicodemos, quando ele vai até Jesus e lhe indaga, Mestre, como posso eu ganhar o reino dos céus? E Jesus responde a Nicodemos,
em verdade te digo, que ninguém granjeará o reino dos céus se não nascer de novo. E Nicodemos pergunta a Jesus: como posso eu, um homem já velho, voltar ao ventre de minha mãe? Jesus, percebendo que o doutor da lei não tinha entendido, ele solta uma bela metáfora. O Espírito sopra onde quer, e ouves a tua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. O Espírito é criado simples e ignorante. Ele ruma para a plenitude. Em verdade, Nicodemos, para alcançar o reino dos céus, nós iremos desencarnar, encarnar de novo e progredir. Tal qual a frase que está no Dolmen de Allan Kardec. O Dolmen, gente, o túmulo de Allan Kardec, no cemitério do Père Lachaise, em Paris. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar. Tal é a lei. Então, o que Jesus estava dizendo a Nicodemos é: nós somos imortais. Nós teremos outras oportunidades de crescer, de aprender coisas novas. Imaginem se eu, Rafael, não tivesse outras oportunidades para corrigir os meus equívocos, para aprender tantas coisas que eu não sei, para me relacionar com pessoas novas, reatar velhos amores e corrigir aquelas pessoas que ainda não se afinaram com a minha presença. Ah, imortalidade. A imortalidade é a luz da vida, como diria Camille Flammarion, falando no enterro de Allan Kardec. A imortalidade é um sol que nos aquece e nos propicia entrever o futuro com esperança, com alegria, na certeza de que Deus nos ama e traz para cada um de nós a sua misericórdia. Eu quero terminar este episódio contando um caso do querido Caibar Schutel, nascido aqui no Rio de Janeiro, mas que se tornou um bandeirante do espiritismo, porque nos tempos recuados do início do século passado, gente, o século XX, ele falava do espiritismo. Notabilizou-se na cidade de Matão. Veio a desencarnar em 30 de janeiro de 1938, vítima de um aneurisma. Mas olha a beleza da vida. Era tarde quando ele desencarnou. De noite, um médium de nome Urbano de Assis Xavier recebe pela sua mediunidade uma mensagem de Caibar Schutel. E o que ele diz? Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Já se deram conta disso? Caibar estava dizendo: o que vocês deixaram dentro do túmulo, vitimado pelo aneurisma, era um corpo. Mas a alma se libertou e eu prossigo para trabalhar para Jesus. Prossigo para trabalhar pelo Espiritismo e eu continuarei com cada um de vocês, trabalhando junto, fortalecendo as nossas correntes, inspirando os nossos esforços no bem. Meus amigos, eu queria então que vocês guardassem essa verdade, a imortalidade. Se lembrando da frase do nosso querido Caibar Schutel: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. E agora a gente passa para a nossa prece. Ó Jesus, como é bom saber que você desencarnou numa sexta-feira e voltou à vida num corpo perispiritual, dando mostras de imortalidade. Como é bom saber que os nossos entes queridos vivem, que os nossos amigos vivem, que a morte não existe. Se nós pudéssemos dizer que o Espiritismo matou a própria morte, que as lápides dos túmulos vazios se levantaram e hoje a gente vive a realidade do Espírito. Muito obrigado por isso. Muito obrigado pela doutrina espírita, muito obrigado pela sua presença nas nossas vidas. Deixa-nos agradecer pelos caminhos que hoje se propõe a retificar os nossos passos. Abençoe a cada um de nós. Abençoe a Web Rádio Fraternidade e nos dê a sua paz. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Meus queridos amigos e amigas, um beijo grande e até semana que vem. Tchau, tchau.